Quero trazer uma palavra de Deus no seu coração. Você que está aí ligado com a gente. Nós ouvimos esse louvor maravilhoso, né? Que fala sobre bênção, fala sobre resistência, né? Preciso de uma bênção. Não vou resistir, não vou desistir, né? E o grande mal hoje que nós vemos nas pessoas é justamente essa dificuldade de resistir. Porque uma coisa é eu querer uma bênção, outra coisa é eu guerrear por ela, pelejar, sabe? Me esforçar, ir atrás, né? Então são funções diferentes. E tem muitas pessoas que, quando as coisas começam a dificultar, né? Ficar difícil, o pelejo começa a ser muito grande, etc, etc. Eles acabam desistindo. E a vitória está com aqueles que permanecem na presença de Deus. E é por isso que é importante, irmãos, você ter essa permanência. E eu quero inclusive ler um texto aqui na palavra de Deus que diz assim, ó. Tiago capítulo 4, verso de número 3. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós estamos vivendo em tempos de muitas guerras espirituais. Nós estamos vivendo também momentos extremamente proféticos como nunca vimos em outros tempos. E tudo isso é um alinhamento para a vinda do nosso Salvador. Jesus está às portas, nós sabemos disso. Mas há muitas pessoas que ainda estão despercebidos. E nós vemos isso porque as pessoas cada vez menos estão querendo colocar a mão no arado, estão tendo vida de oração. Cada vez mais as pessoas estão dependentes das outras. Dependente de profeta, de oração do outro, da palavra do outro. E tá tudo bem você pedir um conselho, você pedir uma oração. Eu estou falando de dependência, estou falando de excesso. Você precisa entender que a sua construção de fé está baseado nas Escrituras. Você precisa buscar isso, buscar em Deus. O grande mal hoje que nós vemos é pessoas se alimentando espiritualmente de vídeos que passam na internet. Nem conhece a vida da pessoa, nem sabe de nada e está lá, se alimentando dessas coisas, né? Isso aqui é um grande problema. Porque às vezes se você não tiver uma base bíblica, aquilo que o outro for falar, for dizer, enfim, vai fazer sentido para você e pode te levar para um caminho de destruição. E a gente percebe quando uma pessoa ela não tem uma estrutura espiritual ou uma estrutura bíblica. Em que momento? No momento da luta, no momento das provações, no momento das adversidades. Por quê? São pessoas que, se não tem uma base bíblica, se não tem uma estrutura de fé, ela vai abandonar tudo. Vai sumir, vai desaparecer, vai virar as costas, vai embora. Vai abandonar a sua fé, não vai mais acreditar no Senhor, vai culpar a Deus pelas desgraças da sua vida, vai culpar a Deus pelas provas que está passando, vai culpar a Deus porque Deus não me dá vitória, porque Deus não me faz isso. Só que há muitas pessoas que esquecem que muitas das coisas que nós vivemos são coisas que nós plantamos. São coisas que nós plantamos. Se a gente sentar, parar para analisar, você vai friamente, você vai entender que são colheitas. Agora, o que é que as pessoas hoje elas optam? É mais fácil colocar a culpa no outro.
É mais fácil culpar o fulano, o Bertano, o Tertano pelas condições que você está, sendo que você tem o poder de escolha. E esse poder foi conquistado lá na cruz do Calvário. Jesus não sofreu o que sofreu por acaso. Foi humilhado, foi rejeitado. Passou todo aquele processo de dor para que hoje você tivesse total autonomia de decidir qual o caminho que você quer para a sua vida. Então não é correto a gente pegar, sentar na cadeira de julgamento, ou ficar no vitimismo, dizendo que a vida tá uma porcaria, uma desgraça, ou seja qual for o termo, por causa disso, daquilo. Não. É o seu posicionamento que vai mudar o ambiente que você vive, os relacionamentos que você tem. Mas, pastora, eu não consigo me posicionar, eu não sei dizer não. Por isso que eu estou sobrecarregado. A minha vida vivo andando em círculo, as coisas não desenrolam para mim, eu não consigo me posicionar. Aí que entra a ação divina. Porque quando eu não consigo fazer, eu estou mostrando as minhas impotências, as minhas fragilidades. É aqui que você precisa colocar a sua vida espiritual em ação. É nesse momento que você precisa dobrar o seu joelho, reconhecer as suas fragilidades e dizer: Senhor, eu sei que é errado. Olha, a minha vida, eu estou andando em círculo, porque eu faço isso, eu não consigo me livrar, não consigo me libertar. Olha, as pessoas se aproveitam de mim porque eu não consigo me posicionar, eu não sei dizer não. Na verdade, eu tenho medo de ser rejeitado, aí as pessoas não me amam mais. Aí, então eu acabo fazendo de tudo, mas eu estou cansado, sobrecarregado. Senhor, me ajuda, entra na minha alma, trabalha no meu coração. Aí, meu irmão, faz toda a diferença. E eu te falo uma coisa. Coloque em prática a partir de hoje essa oração. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Só que não é só hoje. É hoje, é amanhã. É depois. Até fazer sentido para você. E até você começar a ver os frutos dessa oração. Então, às vezes eu vejo as pessoas, irmãos, revoltado com o pastor, com não sei quem, com não sei o quem. Ah, porque só me usaram. Ah, porque só não sei o que. Não, te usou porque você deixou. Simples assim. Ah, porque me jogam aqui, me jogam acolá. Ah, porque quando o negócio está não sei o que. Então, por que você permite? Se a pessoa vê em você sempre o sim, vai fazer isso. Às vezes, a pessoa nem percebe que está sendo abusivo com você. Nem percebe. Não, mas percebe sim, tem pessoas que fazem isso de propósito. Você vai saber se a pessoa está fazendo isso de propósito quando você dizer não e a pessoa se revoltar contra você. Quando a pessoa se revoltar contra você, aí você vai perceber que ela estava sendo abusiva de forma proposital. Agora, o que não é justo, o que não é correto, é o que a gente ouve bastante, irmãos. As pessoas terceirizando as suas responsabilidades. Não é correto isso. Não é correto. Tá? Os padrões de repetição que você está tendo, a culpa é sua. Não é do outro. Ah, mas parece que eu tenho o dedo podre. Sempre é esses relacionamentos. Então você começa a mudar o seu pensamento. Coloca a sua fé em ação. Inclina o seu coração diante do Senhor. Porque Tiago 4,7 ele diz que você tem que se sujeitar ao Senhor. Se sujeitar às suas escrituras. Se sujeitar ao comando da sua voz. Ah, mas Deus parece tirano. Tem que fazer tudo o que Ele quer. Porque tem que fazer... Meu irmão, se Deus fosse tirano, Ele ia colocar uma corda no teu pescoço
ia arrastar você para lá e para cá, ia obrigar você a fazer o que ele quer. Não. O Senhor, ele nos ensina. O conselho está aqui. O ensinamento está aqui. Se você se sujeitar a isso e resistir o diabo, ele vai fugir de você. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo isso. E o coração de Deus é igual ao coração de um pai e de uma mãe. Igualzinho, irmãos. Você gera o filho, você educa o filho, você ama aquela criança. Quando ele fica jovem, de repente ele quer decidir outros caminhos. Aí você fala, filho, não vai por esse caminho. Olha o que eu te ensinei. Olha como eu eduquei. Não, mas eu quero ir. É o filho pródigo, né? Eu quero ir. Aí Deus olha lá do trono e fala assim, poxa, o plano que eu tinha para ele era tão tremendo, tão poderoso. E olha o que ele escolheu. Aí hoje tem pessoas que estão vivendo o resultado das suas escolhas e quer culpar a Deus. E não é correto isso. E você sabe muito bem que não é correto isso, e eu também. Ah, mas ele tem todo o poder e não sei o que, ele tem todo o poder, mas as escolhas são nossas. As escolhas são nossas. É por isso que hoje não adianta mais ficar nessa cadeira de vitimismo e nem de julgamento. Se você que estiver aí do outro lado entender o que eu estou dizendo, e a partir de hoje inclinar o seu coração diante do Senhor, mudar suas atitudes, seus comportamentos, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver. Porque se Deus fosse tirano, se Deus fosse esse brabão, que tem gente que fala que de um jeito assim, porque Deus, meu irmão, tinha metido fogo no céu, tinha matado todos esses homens. Porque raça ingrata é o ser humano. O ser humano é ingrato, irmãos. Então Deus não é tirano. Deus não é culpado pelo resultado da sua vida. O resultado da sua vida são as suas escolhas. Agora, se os seus olhos querem uma coisa e você sabe que é coisas mal, se o teu coração está inclinado para as coisas más, mas tem uma voz que fala dentro da tua alma dizendo assim, cuidado, o que eu tenho para você é diferente. Aí você fala assim, pastor, aqui é a voz do diabo, aqui é a voz de Deus, mas eu vou mais para a voz do diabo do que para a voz de Deus. Como é que eu vou conseguir, pastora, me inclinar para a voz de Deus e excluir a voz do diabo? Eu já estou te entregando aqui. Como que você vai fazer? Se sujeita às coisas de Deus. Meu irmão, tudo que é do diabo é fácil, é maravilhoso, é ilusório. Uau. Então toma cuidado, porque não permanece, não é permanente. Então quer dizer que com Deus eu não vou viver o bom, o melhor? Claro que você vai viver, se as suas escolhas forem certas, corretas, íntegras, de acordo com as Escrituras. Se você se basear na legalidade das Escrituras, meu irmão, você vai prosperar. Só que você vai desfrutar dessa prosperidade. Quantas pessoas que são prósperos, mas herdaram a sua prosperidade com coisas erradas. E para dormir em paz, ele tem que colocar uma pistola debaixo do travesseiro, encher de câmera na sua casa, morar em ruas sem saída, morar em chácaras escondidas. Você sabia disso? Morar em condomínios fechados, em lugares que são supostamente extremamente seguros. Não vive, ele não vive numa
prisão, uma penitenciária do Estado ou federal ou de segurança máxima, mas a prisão que ele vive espiritual, mesmo estando numa casa de luxo ou um carro de luxo, é pior. Porque ele não pode sair com a sua família em um lugar. Porque alguém pode estar lá, pode ceifar a sua vida, não pode fazer uma viagem decente. Tem que sempre estar em estado de alerta. Que prosperidade é essa, meu irmão? Que o tráfico te traz? Que prosperidade é essa, meu irmão? Que a muamba te traz? Que você tem que ficar em estado de alerta o tempo todo, tem que pagar propina para não sei quem, para não sei quem. Ah, pelo amor de Deus. Eu canso de falar isso, mas tem gente, meu irmão, que prefere isso. Prosperidade é essa que você ganha hoje e perde amanhã. Você conquista hoje, amanhã você já não tem mais nada. Aí eu fico doida que tem gente que se ilude com essas coisas. Ah, pastor, mas é o ímpio. Não, tem crente, meu irmão. Tem pessoas dentro da igreja que vem no culto, ouve a palavra e Deus fala, mas parece que não faz sentido. Aí daqui a pouco, o que vai acontecer? Em uma dessas loucuras, vai perder a sua vida. Vai ser preso. Aí, a esposa tem que ir lá na cadeia, passar pelaquela humilhação, para levar comida pro cara, para tantas outras coisas. Oh, meu irmão, sai dessa vida. Sai disso. Ah, mas eu tô acostumada com isso, com essa vida, pastora. Como é que eu vou manter esse padrão para minha família? Oh, meu irmão, Jesus está às portas. Não se iluda. Não se iluda. Prefira comer arroz, feijão e ovo com a tua família, mas estar com a tua família, do que comer caviar hoje e amanhã comer aquelas marmitas do cadeião que ninguém aguenta. O que você prefere? Não, mas eu vou trabalhar mais um pouquinho para juntar um troquinho, daí eu saio fora. Sai nada. Seja sincero com você. Seja sincero com você. Você sabe do que eu estou falando. Então não se iluda. Não se iluda. Sei lá porque eu estou falando isso, mas para alguém Deus está falando. Não se iluda. Deus vai abrir uma porta para você que vai te trazer dignidade, que vai te trazer honra, tá? Que o seu trabalho não vai precisar você estar escondendo dos seus filhos, porque se os seus filhos ficarem sabendo, mas eles estão crescendo, daqui a pouquinho eles vão saber tudo. E daí como é que fica? Ah, daí eu não me importo. Não te importa? Os nossos filhos são as nossas heranças. Lembra que eu falei do resultado das escolhas? Então entenda uma coisa. Se der ruim e o negócio ficar mal para você, não coloca na culpa de Deus, não. E outra coisa, não fica pedindo para Deus proteger essas mercadorias ilegais, que isso é desonesto também. Não fica pedindo para Deus ir na frente, para você levar essas coisas tudo adulterada, que você sabe que você está plantando maldição para a tua vida. Você sabe, meu irmão, às vezes eu ouço cada coisa que eu falo assim, meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Colocando Deus vai na frente das minhas mercadorias. Aí tudo errado. Aí paga aqui, propina ali, paga propina lá, ainda coloca Deus. Ainda fica de joelho dobrado, pedindo para Deus ir na frente. Não, meu irmão. Tem alguém que está me odiando aí do outro lado, mas eu estou falando pro teu bem. Eu já tive uma mãe muambeira e um tio também. Eu sei do que eu estou falando. E eu já cansei de falar isso. Um dia, quando ela se converteu, o pastor dela deu um conselho para ela e falou assim, sai dessa vida. Você sabe que é ilegal. Uma hora dessa pode te dar um problema sério. Agora você está na presença de Deus. Deus vai abrir uma outra porta para você.
Ela ouviu o pastor por educação. O pastor virou as costas, ela amaldiçoou aquele pastor. Falou, bonito, quero ver se ele vai colocar comida na minha mesa. E arrebentou com o pastor. Na semana seguinte, ela perdeu toda a sua mercadoria. E na época, não sei se hoje ainda ele existe, mas tinha um federal aqui, meu irmão, que ele era pistola, ele era terrível. Exídio. Ele parou aquele ônibus, tocou o terror em todo mundo, tirou toda a mercadoria da minha mãe. Minha mãe se humilhou para aquele homem, ele acabou com ela. E daí ela chorando, pegou a mochilinha de roupa dela, virou as costas, foi embora. Ele falou assim, ei, o que você está fazendo? Tô indo embora, o senhor não mandou a gente ir embora? E essa mochila? Não, a minha mochila de roupa, não interessa. Deixa essa mochila de roupa aí, você vai sem nada. Só com o seu documento, viu, senhora? E não volta mais aqui. Da próxima vez que eu te pegar... Aí o que aconteceu? É a ilusão dos muambeiros. Aí volta. Aí fala, não, vou recomeçar de novo. Mãe, olha o que o pastor falou. Não, vou recomeçar de novo. Aí recomeça de novo. E de novo. E cai de novo. E perde de novo. E recomeça de novo. E é um loop que não sai, é uma ilusão. É uma ilusão. Minha mãe só não perdeu o nosso último bem, que era a casa que nós tínhamos, porque Deus foi misericordioso. Aí quando perdeu tudo, que já não tinha mais o que perder, ela dobrou o seu joelho e falou, Senhor, me perdoa. Eu não ouvi a sua voz. O Senhor mandou o seu mensageiro lá para me dar um conselho. Eu ignorei. Mas eu te peço perdão. Minha mãe não tinha profissão. Sabe que ela foi trabalhar? Num emprego que ela falou assim que seria a última coisa que ela iria fazer. Empregada doméstica. Mas como empregada doméstica, na época ela prosperou muito mais do que como muambeira. Então tem alguém aí me odiando agora que eu tô falando. Tá falando, essa pastora tá falando bobeira. Ah, essa pastora. Você sabe que o que eu tô falando é o correto. Se você vai viver o que é certo, é uma escolha sua. Aí e o meu tio? Não quis, não. Continuou. Sabe o que aconteceu? Cadeia nele. Foi preso. Não era droga, não. E nem celular, nada disso. Era brinquedo na época. Não era nem para ser preso. Mas o cara prendeu ele. E lá dentro da cadeia, meu irmão. Não lembro se ele ficou 6 meses na cadeia. Não lembro agora. Deus levou ele pro pó na época. E arrancou ele daí também. Aí conseguiu uma profissão. Foi atrás de um emprego. Foi trabalhar numa empresa de gesso para aprender. Se tornou gesseiro. Deus começou a prosperar ele. E aí eu te falo. Você acha que Deus não tem o poder de abrir outra porta? É claro que tem. Tem. Deus está dizendo para alguém que está aí do outro lado, para com isso. Há tempo. Há tempo. Porque tem algo aí que está para acontecer e Deus está te dando o livramento. Só que tudo tem um tempo. Deus fez você ouvir hoje essa programação para falar para você, acaba com isso. Chega. Já deu. Já deu. Meu Deus. Quero orar com você. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo. O Senhor preparou essa programação hoje talvez para falar com alguém específico. Visita esse coração.
Visita. Mente, alma e espírito. O medo que essa pessoa tem de se desvincular e começar algo novo. Tira esse medo. Tira esse medo. Tem alguém aí do outro lado que se sente impotente. Tem muitas debilidades. Não consegue dizer não. Tem as suas fragilidades. Espírito Santo, ajuda esta pessoa. Ela tem o desejo, mas não tem forças. Dê forças a ele. Dê forças a ela. Estenda as suas mãos e faça um milagre. Em nome de Jesus Cristo. Eu te peço nessa tarde, nessa manhã, que a mão do Senhor esteja sobre essa vida. Eu oro agora, Pai, pelas pessoas que estão desempregadas. Tem alguém aí agora com carteira de trabalho na mão, pedindo a Ti, Pai, uma porta de emprego. Ou uma renovação de emprego. Espírito de Deus, eu creio que Tu tens o poder, a autoridade para abrir portas que estão fechadas, para despedaçar todo o jugo que está impedindo essa pessoa de alcançar a Sua graça, a Sua misericórdia. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, visita agora este coração. Visita. Visita agora este coração. Abra a porta que essa pessoa precisa. Esse recipiente com água que essa pessoa está apresentando agora, Senhor. Essa pessoa precisa de uma cura. E nós cremos no Deus que faz o milagre. Esse copo com água é simplesmente um copo com água. Mas a partir de agora será um canal de cura para o corpo desta pessoa. E quando ela tomar esta água, a unção de cura vai envolver. Vai envolver essa mulher que está com problema na tireoide. E ela está com a mão na sua garganta. Tem algo aí que está preocupando esta mulher. Mas o Espírito de Deus, que não se engana, está dizendo para essa mulher neste momento: receba a sua cura agora. Tura marassúria rácia. Há uma unção de cura te envolvendo aí, mulher. Não te preocupe, diz o Senhor, porque o diagnóstico do homem é um. Oh, meu Deus, que arrepio. Mas o diagnóstico de Deus hoje é outro, diz o Senhor. Receba a tua cura agora. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Espírito de Deus. Oi, meu Deus, que coisa forte. Espírito de Deus. Esta mão que está estendida agora sobre essa peça de roupa, essa foto. Visita agora. Visita agora. Coloca a sua mão agora sobre esta peça de roupa. Coloca a sua mão agora, Senhor, sobre esta foto. Este jovem que está aprisionado nas drogas. Tem uma mãe agora com a mão sobre a foto de alguém. Este jovem aprisionado nos vícios. Senhor, olha o coração desta mãe. Há uma entidade na vida deste jovem, que quando ele usa droga, ele fica muito agressivo. Mas em nome de Jesus Cristo, mulher, permaneça no propósito, porque grande será a vitória. Tem dias que tu tem medo que ele não volte mais. O Senhor diz assim que ele tem ouvido o seu clamor. Ele conhece o teu coração. E a vitória está chegando, mas grande está sendo a guerra. Porque a entidade que está sobre ele não quer abandonar aquele corpo, aquela alma. Mas o Senhor diz assim, permaneça, porque tem algo chegando aí. E o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém. Que o sangue de Jesus cubra a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Antes de finalizar, eu quero dizer algo muito importante. Você tem um óleo ungido na sua casa? Tem? Se você tem, ou se você não tem, faça isso do mesmo jeito. Você vai colocar as suas mãos sobre as entradas e saídas da sua casa, as portas, entradas e saída. E você vai declarar que o sangue do Cordeiro está nas portas da sua casa. Peça para que o Senhor guarde o seu lar. Peça para que o Senhor guarde a sua família. Diga: Senhor, coloca uma redoma de fogo aqui em volta da minha casa. Seja ela própria ou alugada, não interessa. Ore sobre a tua casa. Peça a proteção do Senhor. Peça. E Deus estará guardando a sua casa em nome de Jesus. Amém? Tá bom? Ó, beijo teu coração.